Olá, vamos para mais uma aula com componente curricular Geografia, com o tema Diferentes tipos de poluição, com conteúdo na página 175 e atividades na página 176. Esse tema é muito legal porque ele fala do que está bem presente em nossas vidas, né? Isso, a poluição. E a gente precisa repensar cada uma delas e ver o que podemos fazer para ajudar o nosso meio ambiente. Vamos lá? Diferentes tipos de poluição. Primeiro vamos ver a definição da poluição e depois vamos ver os tipos de cada um deles. Poluição é definida como a degradação da qualidade ambiental, quer direta ou indiretamente. Então é aquela que degride a qualidade. Degredir é destruir, é prejudicar a qualidade do ambiente em que a gente está, no caso, nosso planeta Terra, certo? Podemos identificar diferentes tipos de poluição. Então, existe a poluição sonora, que é aquela causada pelo excesso de ruídos, como os causados por carros, máquinas pesadas, entre outros. Apesar de já fazer parte da convivência nos centros urbanos, é bem prejudicial. Então, é aquela em que a gente ouve muito barulho, né? Muitos ruídos, como a gente está vendo na imagem aí, né? Várias sirenes, né? Próximo a esse senhor aí, né? Gritos toda hora, pessoas falando, buzinando, carros buzinando, então motores de carros. Então isso provoca uma poluição sonora e que diretamente pode prejudicar a nossa audição, o nosso ouvir, certo? Vai prejudicando aos poucos, a cada dia, se a gente tiver contato frequente em ambientes assim de muito barulho, a gente vai perdendo a sensibilidade de ouvir. Isso é muito sério mesmo, certo? Então, se estiverem em um ambiente assim de muito barulho, distancie daquele ambiente, saia, vá para um ambiente silencioso ou que faça menos barulho para não prejudicar a sua audição, certo? Poluição visual é aquela representada nas cidades pelo excesso de imagens de outdoor, cartazes e outros meios de comunicação. Então, na imagem, por exemplo, a gente está vendo aí vários cartazes, né, de outdoor, que são aqueles cartazes grandes que ficam nas ruas para a gente ler as propagandas de lojas, né, que vendem vários produtos. Então, a gente quando vai nas ruas e ver vários cartazes próximos, muito próximos um ao outro, em grande quantidade, isso provoca uma poluição visual. Visual tem a ver com a visão. Então, a gente pode se ver aquela grande quantidade de imagens, a gente vai ter aquela poluição e aquele cansaço, né? Tanto na visão quanto na mente, ao observar aquela quantidade grande de cartazes. Então, evitar, né, estar em locais assim que tem essa grande quantidade para não provocar um prejuízo também para você, um cansaço mental que deixa a gente assim meio cansado de observar aquela quantidade de imagens, tá certo? Vamos agora à poluição atmosférica. É aquela causada principalmente pelas indústrias e automóveis, afeta a qualidade do ar que respiramos. Essa então é muito prejudicial, sabemos disso, porque existe hoje uma grande quantidade de indústria, cada vez mais está crescendo, não é isso? Então, a grande quantidade de produzir coisas, produtos para vender e para serem consumidos, muitas vezes exageradamente. Então, aí, quanto mais produtos, mais fumaça, mais indústrias, né, isso, e mais prejuízo ao meio ambiente e o ar que respiramos. Então, precisamos repensar nessa qualidade do ar que respiramos, certo? E em que seria bom, né? E em que seria ruim. Então, isso prejudica, chamada de poluição atmosférica, que tem a ver com o ar, né? Que está sendo prejudicado. Então, cabe a nós, todos nós, repensarmos sobre essas atitudes. Poluição da água é a poluição dos rios, dos lagos, mares, etc. É uma das formas mais comuns de poluição durante muito tempo. O homem procurou locais próximos a cursos de água para se estabelecer. Dessa forma, compromete a qualidade dos cursos de água ao serem jogados poluentes de origem industrial ou residencial. Então, pessoas que, assim, muitas vezes não têm a consciência do mal que está causando ao meio ambiente
depositam ali, né, como estamos vendo na imagem, lixos de toda parte. Pneus, papéis, plásticos, né, e várias outras coisas, né, inúmeras que a gente está vendo aí. Então ali ficam ali depositado todo o lixo e ali produz insetos, bichos, né? É o falecimento dos animais marinhos aí desse rio, né? Isso aí vai prejudicando. E essa poluição é de origem residencial, que são as pessoas no caso, que se utilizam e deixam resíduos jogados aí, ou pode ser também de origem industrial, que vem das indústrias, né? Alguns produtos químicos que então vão para esse local aí dos rios, né? Do nosso planeta, certo? Então repensar também nessa questão. Poluição do solo, todo resíduo que é jogado no solo sem cuidado algum caracteriza a poluição. Nesse caso estamos vendo também, né? Grande quantidade de lixo e também lá nós estamos vendo pessoas que estão morando nesse local sem nenhuma condição humana de sobrevivência, certo? Então as pessoas estão aí nesse local, né? Certamente porque muitas vezes porque não tem onde ficar, mas aí ficam nesse local, junto do lixo, e aí convivem nesse mesmo local, sem condição de saúde, né? De melhoras, né? Isso aí causa muito problema na saúde de cada pessoa aí nesse local. Então, os agrotóxicos e os defensivos agrícolas usados indiscriminadamente podem provocar a contaminação do solo, certo? Agrotóxicos são produtos, remédios usados em plantações, não é isso? E que muitas vezes são usados e podem provocar a contaminação do solo, que é o solo, no caso, a terra e o chão, né? Em que estão sendo produzidas as plantações. Vamos agora pegar o livro para nossa atividade, certo? De geografia na página 176. Vamos lá. Então aí nós estamos vendo na questão 1, que diz assim: leia e responda. Com o crescimento das cidades e o aumento da população, o lixo tem sido um problema ambiente grave. Escreva um pouco sobre a importância da reciclagem de lixo para o meio ambiente. Então, a reciclagem do lixo. Qual é a importância da reciclagem? Vocês vão então repensar em tudo que vocês já aprenderam sobre a questão da reciclagem e do lixo. Em que a reciclagem pode ajudar para reduzir o lixo ou para melhorar o lixo para o meio ambiente? Lixo precisa existir porque a gente tem as nossas coisas e a gente usa materiais. Mas muitos materiais podem ser reaproveitados e reciclados do que seria lixo. Então, do que iria para o lixo, a gente pode então reaproveitar. Então, é isso que vocês vão escrever aí, de acordo com o que vocês já sabem, qual a importância de se reciclar materiais para evitar a quantidade de lixo, certo? Segunda questão. Escreva 2 atitudes que podem ajudar a diminuir o problema que o lixo causa nas cidades. Então, o que é que pode ajudar para dizer o que a gente pode pensar para ajudar a diminuir o problema que o lixo causa na cidade? Primeiro seria reciclar o lixo, seria uma ideia. E outra seria não jogar o lixo no chão. Se todos fizerem a sua parte, não jogando lixo no chão, jogando lixo sempre em locais determinados para serem jogados. Vamos então separar os materiais para ajudar na reciclagem, certo? Então essas atitudes ajudariam a diminuir o problema que o lixo causa nas cidades, não é isso? Terceira questão, a maior parte da água potável que consumimos vem dos rios. Observe a imagem e responda. Então, a gente precisa da água para as nossas necessidades básicas, tomar banho, fazer a nossa alimentação, não é isso? Então, se a gente precisa da água, e também para beber, se a gente precisa da água, ela precisa estar limpa, ela precisa ser uma água potável. E essa água vem dos rios. Só que o que está acontecendo é que os rios estão sendo poluídos e aí causa problemas futuros para a gente, que poderemos então ficar sem a água no futuro. Sem água a gente não sobrevive. Então aí nessa foto, nessa imagem, a gente vê
que esse rio realmente está poluído, foram depositados objetos aí que não deveriam ter sido depositados e por pessoas, certo? Só que pessoas que não estão pensando no que pode prejudicar ao meio ambiente. Então vem a pergunta letra A. O que a imagem retrata? Retrata um rio poluído. É isso que a gente está vendo aí, que jogaram coisas no rio, sofá, geladeira, tem esgoto também que está sendo jogado aí direto no rio, certo? Então aí vocês vão dizer que retrata um rio poluído. Na letra B, que consequências isso pode trazer ao ser humano? Então, além da falta de água potável, que aí nesse rio não existe mais, que é a água limpa, ainda traz problemas como enchentes, doenças e a água imprópria para o lazer também, para o transporte e outras atividades, para o banho, imprópria para lavar roupas, não é isso? Então, é isso que vocês vão escrever aí, certo? Que são essas consequências que isso pode causar ao ser humano, certo? E cabe a gente, então, sempre repensar no que a gente pode fazer de melhor. Então, aqui a gente vai terminar a nossa aula de hoje, dizendo a vocês que façam tudo direitinho, com atenção, certo? Para tirarem sempre as dúvidas. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, viu, gente?